Quantas vezes esta noite é que o seu sono foi interrompido por aquela vontade urgente de ir à casa de banho? 1, 2, talvez 3 vezes? Acorda, sente o frio do chão nos pés, vai à casa de banho, e quando regressa à cama, o sono parece ter fugido. No dia seguinte, sente-se cansado, irritado, sem energia para aproveitar o dia, para brincar com os netos ou para dar aquele passeio que tanto gosta. Muitos de nós aceitamos isto como uma parte inevitável do envelhecimento. Um pequeno incômodo com o qual temos de aprender a viver. Mas e se eu lhe dissesse que estas interrupções noturnas podem não ser apenas um incômodo? E se forem um sussurro, um sinal silencioso que o seu corpo lhe está a enviar, especificamente os seus rins, a pedir um pouco mais de atenção e cuidado? A verdade dolorosa é que ignorar este sinal pode ter consequências que vão muito para além de uma noite mal dormida. Neste vídeo, vamos descobrir juntos 5 hábitos simples e mudanças na alimentação que podem ajudar a acalmar a sua bexiga durante a noite e, mais importante, a proteger a saúde dos seus rins, para que continuem a funcionar bem por muitos e longos anos. Fique comigo até ao final, porque a última dica é algo que muitos de nós fazemos todos os dias sem perceber o impacto que tem. E pode ser a chave que lhe falta para noites mais tranquilas e dias com mais vitalidade. Vamos começar por algo que parece óbvio, mas que muitas vezes fazemos de forma errada, e que tem um impacto direto na frequência com que nos levantamos à noite. Estou a falar da forma como bebemos líquidos ao longo do dia. Pense no seu corpo como um sistema de gestão de água muito inteligente, onde os rins são os trabalhadores principais. Durante o dia, eles filtram o sangue, removem os resíduos e produzem urina de forma constante. Se bebermos a maior parte da nossa água ou outros líquidos à noite, especialmente nas horas antes de ir para a cama, estamos a dar aos nossos rins um turno extra exatamente quando o resto do nosso corpo deveria estar a descansar e a regenerar-se. É como pedir a um trabalhador que faça o trabalho mais pesado do dia, mesmo no final do seu turno. Ele vai ficar sobrecarregado. O resultado é uma produção de urina elevada durante a noite, o que enche a bexiga mais rapidamente e nos obriga a levantar. A solução é simples, mas requer um pouco de disciplina. Mude o seu horário de hidratação. Tente beber a maioria dos líquidos de que necessita durante a manhã e o início da tarde. Comece o dia com um bom copo de água. Tenha uma garrafa de água por perto durante a manhã e vá bebendo pequenos golos. Depois do almoço, continue a hidratar-se, mas comece a reduzir a quantidade à medida que a tarde avança. Cerca de 2 a 3 horas antes de se deitar, pare de beber grandes quantidades de líquidos. Isto não significa que tenha de ficar com sede. Se precisar de tomar um medicamento ou se a sua boca estiver seca, um pequeno golo de água não fará mal. O objetivo é evitar beber um copo cheio de água, uma chávena grande de chá ou um copo de leite mesmo antes de dormir. E lembre-se que os líquidos não vêm só da água. Sopas ao jantar, frutas muito sumarentas como melancia ou laranjas e até iogurtes contêm muita água. Tente consumir estes alimentos mais cedo, ao almoço ou ao lanche. Além disso, o tipo de bebida também importa. Bebidas com cafeína, como o café, alguns chás e refrigerantes, são diuréticas, o que significa que fazem o corpo produzir mais urina. O mesmo acontece com o álcool. Beber um copo de vinho ao jantar pode parecer relaxante, mas pode ser a causa das suas viagens noturnas à casa de banho. Se gosta de uma bebida quente à noite, opte por um chá de camomila ou cidreira, que tem um efeito calmante, mas beba-o pelo menos 2 horas antes de se deitar. Ao fazer esta simples mudança,
ao distribuir a sua ingestão de líquidos ao longo do dia, está a trabalhar em harmonia com os ritmos naturais do seu corpo, permitindo que os seus rins façam o seu trabalho principal durante o dia e descansem, tal como você, durante a noite. Agora vamos falar de um pequeno cristal branco que está em quase todas as nossas cozinhas e que pode estar a sabotar as suas noites de sono e a saúde dos seus rins sem que se aperceba. Falo do sal. Todos nós gostamos de comida saborosa, e o sal tem sido o nosso principal aliado para dar sabor aos pratos durante gerações. Um bom bacalhau, um chouriço assado, um queijo curado. São prazeres da nossa cultura. No entanto, o excesso de sódio, o principal componente do sal, cria um grande problema para o nosso corpo. Quando comemos muito sal, o nosso corpo retém mais água para tentar diluir esse excesso de sódio no sangue. Durante o dia, enquanto estamos de pé ou sentados, a força da gravidade faz com que grande parte desse líquido extra se acumule nos nossos tornozelos e pernas. Talvez já tenha notado os seus pés um pouco mais inchados ao final do dia. Isto chama-se edema. O problema agrava-se quando nos deitamos para dormir. A ausência da força da gravidade permite que todo esse líquido acumulado nas pernas volte para a corrente sanguínea. Os seus rins, que são extremamente sensíveis ao volume de líquido no sangue, detetam este aumento e pensam: temos trabalho a fazer. E começam a trabalhar horas extraordinárias para filtrar todo esse fluido extra e transformá-lo em urina. O resultado? A sua bexiga enche-se rapidamente, uma e outra vez, ao longo da noite. Reduzir o sal não significa comer comida sem sabor. Significa redescobrir a riqueza de outros temperos que a nossa cozinha mediterrânea nos oferece. Em vez de pegar logo no saleiro, experimente usar e abusar de ervas aromáticas como os orégãos, o alecrim, a salsa, os coentros e o tomilho. O alho e a cebola, frescos ou em pó, dão uma base de sabor incrível a qualquer prato. O pimentão doce, o louro e um fio de um bom azeite podem transformar completamente uma refeição. Um pequeno truque é tirar o saleiro da mesa. Se não estiver à vista, a tentação de adicionar mais sal por hábito diminui drasticamente. Outro ponto crucial é estar atento ao sal escondido. A maior parte do sal que consumimos não é o que adicionamos na cozinha, mas sim o que já vem nos alimentos processados. Enlatados, refeições pré-feitas, caldos em cubo, enchidos, e até mesmo pão e bolachas podem ter quantidades surpreendentemente altas de sódio. Crie o hábito de ler os rótulos dos produtos que compra. Poderá ficar chocado ao descobrir quanto sal está a consumir sem se dar conta. Ao reduzir a ingestão de sal, não está apenas a ajudar a ter noites de sono mais tranquilas. Está a fazer um favor enorme aos seus rins a longo prazo, diminuindo a carga de trabalho deles e ajudando a controlar a pressão arterial, que é dos maiores inimigos da saúde renal. Já vimos como ajustar os nossos líquidos, e o sal pode fazer uma grande diferença. Mas há outro aspecto fundamental que envolve o movimento do nosso corpo e que está diretamente ligado a este problema. Parte 3. Este aspecto está intimamente ligado ao que acabamos de falar sobre o sal e a acumulação de líquidos. Refiro-me à importância de elevar as pernas e de se movimentar durante o dia. Como vimos, a gravidade puxa os fluidos para baixo, acumulando-os nas nossas pernas e tornozelos. Isto é especialmente verdade se passarmos muito tempo sentados, a ver televisão ou de pé na mesma posição. Quando nos deitamos, todo esse líquido regressa à circulação e sobrecarrega os rins durante a noite. Mas podemos ser mais espertos que a gravidade. Uma técnica incrivelmente simples e eficaz é elevar as pernas durante algum tempo antes de ir para a cama. Não precisa de nada complicado. 1 ou 2 horas antes de se deitar,
Sente-se confortavelmente no seu sofá ou cadeira. Coloque algumas almofadas debaixo dos seus pés, de modo a que fiquem acima do nível do seu coração. Relaxe. Leia um livro, ouça rádio, veja as notícias. Ao fazer isto durante cerca de 30 minutos a 1 hora, está a dar ao seu corpo uma oportunidade de começar a reabsorver e a eliminar esse excesso de líquido mais cedo. Em vez de os seus rins terem de fazer todo o trabalho enquanto você dorme, eles começam o processo enquanto ainda está acordado. Isto significa que irá à casa de banho antes de se deitar, esvaziando a bexiga, e haverá menos líquido para ser processado durante a noite. É um pequeno ritual de fim de dia que pode trazer um alívio imenso. Outra ferramenta útil, especialmente para quem sofre de inchaço nas pernas ou tem varizes, são as meias de compressão. Usá-las durante o dia ajuda a evitar que o líquido se acumule em primeiro lugar. Fale com o seu médico para saber se são uma boa opção para si. Mas a prevenção não se fica por aqui. A melhor forma de combater a acumulação de líquidos é manter o corpo em movimento. Os músculos das nossas pernas, especialmente os da barriga da perna, funcionam como uma bomba. Cada vez que caminhamos, eles contraem-se e ajudam a empurrar o sangue e os fluidos para cima, de volta ao coração, contra a força da gravidade. Por isso, a atividade física regular é fundamental. Não estou a falar de correr uma maratona. Pequenas ações fazem uma grande diferença. Se passa muito tempo sentado, levante-se a cada hora e caminhe um pouco pela casa. Faça alguns alongamentos. Se possível, faça uma pequena caminhada diária pelo seu bairro. Ir a pé às compras, tratar do jardim ou dançar ao som da sua música preferida na sala são formas excelentes de manter a sua bomba muscular a funcionar. Ao combinar o movimento durante o dia com o hábito de elevar as pernas à noite, está a criar uma estratégia poderosa para gerir os fluidos do seu corpo, aliviando a pressão sobre os seus rins e a sua bexiga durante a noite. Agora vamos abordar um tema um pouco mais específico, mas de extrema importância tanto para os homens como para as mulheres, que pode estar na origem desta necessidade de urinar frequentemente. Para os homens, à medida que a idade avança, a próstata tende a aumentar de tamanho. Este é um processo natural, chamado hiperplasia benigna da próstata. Imagine que a uretra, o canal que leva a urina da bexiga para fora, passa exatamente pelo meio da próstata. Quando a próstata aumenta, ela aperta este canal, como se estivesse a pisar uma mangueira. Isto torna mais difícil esvaziar completamente a bexiga. Fica sempre um pouco de urina para trás. Como a bexiga não se esvazia por completo, ela volta a encher-se muito mais depressa, levando a uma vontade mais frequente de urinar, tanto de dia como de noite. É fundamental que os homens façam exames regulares à próstata. Falar com o seu médico de família sobre quaisquer alterações nos seus hábitos urinários é o primeiro passo. Existem tratamentos e mudanças no estilo de vida que podem ajudar muito. A alimentação também pode ter um papel. Alimentos ricos em licopeno, como o tomate bem maduro e cozinhado, e o zinco, presente nas sementes de abóbora, são conhecidos por apoiar a saúde da próstata. Para todos, homens e mulheres, existe um conjunto de músculos que muitas vezes esquecemos, mas que é vital para o controlo da bexiga, o pavimento pélvico. Estes músculos funcionam como uma rede de suporte para a bexiga e outros órgãos. Com a idade, partos ou falta de exercício, estes músculos podem enfraquecer. Quando estão fracos, não conseguem suportar a bexiga adequadamente nem fechar bem a uretra, o que pode levar a perdas de urina e a uma sensação de urgência constante.
A boa notícia é que estes músculos podem ser fortalecidos, como qualquer outro músculo do corpo, através de exercícios específicos conhecidos como exercícios de Kegel. A melhor parte é que pode fazê-los em qualquer lugar, a qualquer hora, e ninguém saberá. Para identificar os músculos certos, da próxima vez que for à casa de banho, tente parar o fluxo de urina a meio. Os músculos que usou para fazer isso são os do seu pavimento pélvico. Agora que os identificou, não pratique enquanto urina, pois isso pode ser prejudicial. Em vez disso, com a bexiga vazia, contraia esses músculos como se estivesse a tentar segurar a urina. Mantenha a contração por 3 a 5 segundos e depois relaxe por mais 3 a 5 segundos. Tente fazer 10 repetições, algumas vezes ao dia. Pode fazê-lo sentado a ler, na fila do supermercado ou a ver televisão. Com o tempo, estes músculos ficarão mais fortes, dando-lhe mais controle sobre a sua bexiga. Até agora, falamos de líquidos, sal, movimento e músculos específicos. Mas a última dica que guardei para o final é sobre algo que comemos, muitas vezes a pensar que é saudável, mas que pode estar a irritar a nossa bexiga e a sobrecarregar os nossos rins sem darmos por isso. Parte 4. Chegamos agora à nossa última dica, que se foca naquilo que colocamos no nosso prato. A alimentação tem um poder duplo. Pode ser a causa do problema ou uma parte fundamental da solução. Certos alimentos e bebidas podem atuar como irritantes para o revestimento sensível da bexiga, fazendo com que ela se contraia e envie sinais de urgência ao cérebro, mesmo quando não está cheia. É como ter um vizinho barulhento que está sempre a tocar a campainha. A sua bexiga fica num estado constante de alerta. Quais são estes irritantes comuns? A comida picante, como o piripiri e a malagueta, está no topo da lista para muitas pessoas. Alimentos muito ácidos também podem ser problemáticos. Isto inclui frutos cítricos como laranjas, limões e toranjas, bem como o tomate e os produtos à base de tomate, como o molho de tomate. Isto não significa que tenha de eliminar completamente estes alimentos saudáveis da sua dieta. Significa que deve prestar atenção. Se costuma jantar uma grande salada de tomate ou beber um sumo de laranja à noite, e depois passa a noite a levantar-se, talvez valha a pena experimentar consumir esses alimentos mais cedo no dia ou em menor quantidade e ver se faz diferença. Outros culpados incluem as bebidas com gás, a cafeína e o álcool, como já mencionamos, e também os adoçantes artificiais encontrados em muitos produtos diet ou zero. A melhor abordagem é ser um detetive do seu próprio corpo. Tente eliminar um destes grupos de alimentos durante uma semana e veja se os seus sintomas melhoram. Se notar uma diferença, já sabe o que pode estar a causar o problema. Mas tão importante como evitar os irritantes é nutrir ativamente os seus rins. Eles são os filtros incansáveis do nosso corpo e merecem os melhores nutrientes para se manterem fortes. A nossa dieta mediterrânea, rica em vegetais, frutas, azeite e peixe, é um excelente ponto de partida. No entanto, existem alguns alimentos que são verdadeiros super-heróis para a saúde renal. Os pimentos vermelhos, por exemplo, são fantásticos porque são baixos em potássio, um mineral que os rins danificados têm dificuldade em filtrar, e ao mesmo tempo são ricos em vitaminas A e C e antioxidantes. As couves, como a couve galega ou o repolho, são ricas em fitoquímicos que ajudam o corpo a combater os radicais livres e são uma excelente fonte de vitaminas. Uma boa couve cozida a acompanhar o peixe é um clássico nosso e faz maravilhas. O alho é outro aliado poderoso, não só por dar um sabor maravilhoso à comida, substituindo o sal, mas também pelas suas propriedades anti-inflamatórias.
O azeite extra virgem, a joia da nossa dieta, é uma gordura saudável que combate a inflamação em todo o corpo, incluindo nos rins. Quando se trata de proteína, que é essencial, as claras de ovo são uma opção fantástica, porque fornecem proteína de alta qualidade com menos fósforo do que muitos outros alimentos proteicos. E o fósforo em excesso também pode ser um problema para os rins. E claro, o nosso peixe. Peixes gordos como a sardinha, a cavala e o salmão são ricos em ômega 3, que ajudam a reduzir a inflamação e a proteger os vasos sanguíneos dos rins. As nossas sardinhas assadas no verão não são só deliciosas, são um verdadeiro remédio. Ao fazer estas escolhas alimentares inteligentes, não está apenas a acalmar a sua bexiga, está a fornecer aos seus rins as ferramentas de que eles precisam para se repararem e funcionarem da melhor forma possível. Então, o que aprendemos hoje? Aprendemos que aquelas idas à casa de banho à noite não são apenas um incômodo, mas um sinal importante do nosso corpo. Vimos como gerir os líquidos que bebemos dando prioridade à manhã. Falamos sobre o vilão escondido, o sal, e como temperos simples podem transformar a nossa comida. Descobrimos a importância de elevar as pernas e de nos mantermos ativos para ajudar a circulação. E, por fim, vimos como certos alimentos podem fazer a diferença, tanto para acalmar a bexiga, como para nutrir os nossos preciosos rins. Lembre-se, não precisa de mudar tudo de um dia para o outro. Isso seria avassalador. Comece com uma pequena mudança. Talvez esta semana tente reduzir o sal ao jantar. Na próxima, experimente elevar as pernas enquanto vê o telejornal. Pequenos passos consistentes levam a grandes resultados. A consistência é mais importante do que a perfeição. Agora quero saber de si. Alguma destas dicas o surpreendeu? Já experimentou alguma delas? Partilhe a sua experiência nos comentários abaixo. A sua história pode ajudar outra pessoa que esteja a passar pelo mesmo. Ler as experiências uns dos outros dá-nos força e novas ideias. Se achou este vídeo útil, por favor, deixe um gosto. Ajuda muito o nosso canal a chegar a mais pessoas que precisam desta informação. E se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar formas de viver com mais saúde e alegria depois dos 60. Cuide bem de si e dos seus rins. Eles trabalham arduamente por si todos os dias. Até a próxima e viva cada dia com saúde e energia.